Oi para você, aluno do segundo ano do ensino médio da ENSA, tudo bom com você? Então, nós estamos aqui para mais uma semana para a gente corrigir os exercícios do PET, tá? Estamos indo para a terceira semana e o assunto de hoje é fração molar, ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula rápida, seguida dos nossos exercícios. Então, aqui a gente vai corrigir os exercícios 1 e 2 do PET hoje, tá? E aí, o que que a gente tem que saber sobre fração molar? Então, a gente tem aí esse resuminho que eu fiz para vocês, que é o seguinte. Fração molar vai ser, na verdade, quantas partes que eu vou ter de soluto e de solvente compondo ou formando a minha solução. E molar, porque a gente vai calcular, vai usar o número de mols, tanto de solvente quanto de soluto, para fazer esse cálculo, tá? Então, basicamente, a gente precisa de fazer dois cálculos básicos ou dois cálculos no mínimo para a gente chegar no resultado. Primeiro, a gente tem que fazer o cálculo do número de mols, ou quantidade de matéria, que é a mesma coisa, tanto de soluto quanto de solvente, ok? Então, a fórmula vocês vão ver aqui que é basicamente a mesma coisa, né? O que vai mudar é que a gente vai utilizar as massas, né? Tanto para solvente ou para o nosso soluto. Como que a gente faz o cálculo de número de mols? Nos outros exercícios, vocês já devem ter percebido que é basicamente a gente vai pegar a massa em gramas que o exercício nos forneceu e dividir pela massa molar que ou o exercício vai nos fornecer também, ou a gente vai calcular esse valor, né, utilizando as massas atômicas fornecidas ou então olhando na tabela periódica. Quando a gente divide a massa pela massa molar, a gente tem então o número de mols. Então, a gente vai chamar de N1 quando for o número de mols do nosso soluto. No caso N2, a gente vai atribuir ao número de mols do nosso solvente. Então, as massas também acompanham, né? Então, M1 vai ser a massa do soluto, M2 vai ser a massa do nosso solvente. Então, a forma de calcular é a mesma. Massa de soluto ou massa de solvente dividido pelas massas molares respectivas. Depois, a gente vai fazer o cálculo da fração molar, ou do soluto ou do solvente, né? Então, basicamente, a forma é a mesma, vai mudar pouca coisa. A estrutura é a mesma. Então, olha cá, a gente chama de X, né, a fração molar. X1 será a fração molar do soluto, X2 será a fração molar do solvente, ok? Então, a gente tem aqui, ó, aquele resultado que a gente achou lá no primeiro cálculo, o número de mols, né? Nesse caso é o número de mols do soluto, eu vou dividir pela soma do número de mols do soluto com o número de mols do solvente. Então não adianta só eu fazer o cálculo de número de mols de um ou outro, eu tenho que calcular os dois, porque aqui quando eu for aplicar uma fração molar, eu tenho que somar o número de mols do soluto com o número de mols do solvente, tá? Quando eu dividir esse valor, eu vou obter o que eu chamo de fração molar, tá? Este valor não tem unidade de medida, ok? Então você não precisa se preocupar com isso. E ele vai ser um valor que vai estar entre 0 e 1, ok? Para o solvente, basicamente a mesma coisa. A gente vai chamar de X2, quando é a fração molar do solvente. N2 foi o número de mols que a gente achou no primeiro cálculo, né? E isso dividido pela soma do número de mols do soluto com o número de mols do solvente. E aí a gente encontra a fração molar do solvente, que também dá um valor entre 0 e 1, e também não tem unidade de medida, ok? A gente pode pensar basicamente que, como x1, que é a fração molar do soluto, somado com x2, que é a fração molar do solvente, resultam em 1, né? Esse 1 a gente pode atribuir como se fosse 100%. Então, os valores que nós acharmos para x1 e x2, né? Eles são basicamente o que é uma porcentagem que eu vou encontrar na solução de soluto e solvente, ok? Tem uma outra forma da gente chegar ou em x2 ou em x1 também, tá?
Se eu já tiver x2, eu posso chegar no x1, que é a fração molar do soluto, pegando 1 e subtraindo o valor de x2. Por quê? Por causa disso daqui, ó. A gente está vendo que se eu somo um com o outro, resulta em 1. Então, eu posso rearranjar essa expressãozinha, essa expressão aqui matemática, para chegar tanto em x1 quanto em x2, tá? Então, é basicamente pegar o 1 e substituir pelo valor que a gente tem. O resultado que a gente achar aqui, né? Logicamente que ele tem que ser matematicamente igual se a gente fosse aplicar a fórmula, tá? Pode ser que a gente tenha alguma questãozinha aí de arredondar os valores, mas é basicamente isso, tá? Então agora a gente pode ir lá para os nossos exercícios. A questão número 1 fala o seguinte: uma massa de 160 gramas de NaOH, então 160 gramas, massa, NaOH é o nosso soluto, olha, foi dissolvida, então a gente dissolve o soluto no solvente, em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é respectivamente. Então, vamos lá. Então, o primeiro cálculo que a gente vai ter que fazer aqui, ó, é a gente calcular o número de mols, tanto de solvente quanto do soluto. Para isso, a gente precisa de ter a massa molar dos dois. Então, vamos voltar no exercício aqui. Ó. O exercício deu para a gente as massas atômicas, então a gente vai utilizar esses valores. NaOH tem um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Então, é a massa do sódio mais a massa do oxigênio mais a massa do hidrogênio. Somou isso, a gente chega em 40 gramas por mol. Água. Então, água, acredito que vocês já saibam, né? Tem 2 hidrogênios, então é 2 que multiplica a massa do hidrogênio, mais um oxigênio, que é 16, 18. Então, agora a gente pode fazer o cálculo do número de mols, tanto do solvente quanto do soluto, tá? Então, vamos lá. Número de mols do nosso soluto. Então, a gente vai aplicar a fórmula lá, né? Então, vai ser o nosso N1, que é igual à massa do nosso soluto, que é M1, tá aqui, 160. Sobre massa molar dele, 40. Então, quando a gente calcular isso daqui, nós vamos chegar num N1 de 4. 4 o quê? Mols. Aqui a gente tem unidade de medida. Agora a gente vai calcular o número de mols do solvente. Então, solvente a gente vai chamar de N2. Então, o que é o N2? É o M2, então a massa do solvente, que é 216 gramas, dividido pela massa molar dele, que é 18. Então, quando eu dividir 216 por 18, eu vou chegar em 12. 12 mols. Ok? Fizemos, então, o primeiro cálculo aqui para chegar nas frações molares. Agora eu posso calcular a fração molar de um dos dois. Vamos calcular do soluto. Então, vamos lá. Então, a fração molar aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Então, para o soluto é x1. Então, a gente vai pegar o número de mols do soluto, dividir pela soma do número de mols do soluto com o número de mols do solvente. Então, x1 é igual a... Então, qual que é o número de mols do soluto? A gente achou ali, 4. Sobre a soma do número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, x1 vai ser 4 sobre, então 12 com 14 aqui, dá 16. Então, quando a gente dividir
um pelo outro aqui, ó, 4 por 16, meu x1 vai ser igual a 0,25. Ok? O que eu posso fazer para achar a fração molar do solvente? Eu tenho duas formas. Ou eu posso aplicar a fórmula de fração molar, ou eu posso utilizar esta regrinha aqui, ó. Se eu quiser achar os x2, que é a fração molar, eu pego 1, subtraio o x1. Vamos pelos dois caminhos, vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, x2 vai ser igual a... Qual que é o número de mols do nosso solvente? 12. Sobre a soma do número de mols de soluto com o solvente. Então, a gente vai ter que x2 é igual a 12 dividido por 16. Então, o x2, que é a fração molar do solvente, será 0,75. Né? Por que eu sei disso? Somando os dois tem que dar quanto? Tem que dar 1. Se eu quisesse, né? Ou, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar x2, que é igual a 1 menos x1. Então, x2 seria 1 menos 0,25. Então, meu x2 seria obrigatoriamente, né, 0,75. Então, a gente tem uma alternativa para marcar, então vai dar a letra C. Ok? Vamos para o 2. O 2 é um pouquinho, a gente tem que raciocinar um pouquinho mais para resolver ele. Leite de vaca contém em média 45 gramas de lactose, tem a fórmula da lactose, por litro. Tá? Então, como deu a fórmula da lactose, as massas atômicas estão aqui embaixo. E ele quer saber qual é a fração em quantidade de matéria da lactose no leite. Tá? Aqui. Então, olha só. Ele não deu massa para a gente, ele deu concentração. Concentração em gramas por litro. Ok? Então, aqui eu tenho 45 gramas barra litro. Ou seja, 45 gramas de lactose em cada litro de leite. Então, ele falou lá que 45 gramas, né, de lactose. Isso daqui é o nosso soluto. Consequentemente, esta é a massa do soluto, então ele é o nosso M1. Tá? E esse L aqui? Esse L aqui, ó, é o volume. Volume de quem? É o volume da nossa solução. Então é importante a gente saber que não é o volume do nosso solvente, é o volume da nossa solução, tá? Então, com esse volume da nossa solução, a gente vai conseguir determinar qual que é a massa da solução e, consequentemente, a massa do nosso solvente. Como que a gente faz isso? Com a densidade. A densidade é uma grandeza que nos ajuda a relacionar massa com volume. Ele pediu para a gente considerar que a densidade do leite é 1 gramas por ml, ou seja, cada ml de leite é equivalente a 1 grama, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, se aqui a gente tem 1 litro de leite, é o mesmo que eu falar que eu tenho 1000 ml. Ok? Se cada ml de leite é 1 grama, então se eu tiver 1000 ml, eu vou ter quantos gramas de leite? Eu vou ter, consequentemente, 1000 gramas de leite. A gente pode fazer isso com cálculo. Olha só, se a gente quiser calcular a massa de leite. Então, olha só, o que a nossa densidade fala? Nossa densidade fala que cada grama de leite equivale a 1 ml.
a gente está vendo que a gente tem 45 gramas de lactose em 1 litro. Então, 1 litro são 1.000 ml. Então, aqui vai ser X, né? Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai chegar em 1.000 gramas de leite. Então, descobrimos qual que é a massa da nossa solução. A gente vai usar a massa da solução aqui? Não. Tá? A gente vai precisar achar a nossa massa aqui do nosso solvente, né? Que é a água, no caso, né? Que ele pediu para a gente considerar que o leite é basicamente água. Então, se a gente lembrar que solução é soluto mais solvente, então o que a gente pode pensar aqui? Ó? Eu sei qual que é a massa da minha solução, que é 1.000. Isso é igual a... Eu sei a massa do soluto, foi falado aqui em cima, 45. Eu não sei a massa do nosso solvente. Tá? Então, quando eu resolver isso daqui, a gente vai chegar no seguinte: solvente vai ser 1.000 menos 45. Então, o nosso solvente terá massa de 955 gramas. Por que isso é importante? 955 gramas será o nosso M2, massa do nosso solvente. Então, aqui a gente descobriu a massa do nosso soluto, que é 45, massa do nosso solvente, 955, tá? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Calcular a massa molar da lactose, tá? Então, vou fazer aqui no lado, aqui, ó, massa molar da lactose, que é C12H22O11. Né? Então, é basicamente o quê? 12 átomos de carbono, que multiplica a massa do carbono, que é 12, mais 22 átomos de hidrogênio, que multiplica a massa dele, que é 1, mais 11 átomos de oxigênio, que multiplica a massa dele, que é 16. Então, aqui dá 144, aqui dá 22, aqui dá 176, se eu não me engano, é isso mesmo. Somou tudo, 342 gramas por mol. E o leite, como é basicamente água, né, a gente já fez no exercício anterior, né, vocês já sabem que é 18 gramas por mol. Então, aqui agora eu acho que a gente já tem todos os dados para a gente poder fazer. Qual que é o primeiro cálculo que a gente vai fazer? Calcular o número de mols do solvente e do soluto, tá? Então, vamos aqui. Então, o número de mols do soluto. Então, vamos lá. Então, o número de mols do soluto é N1. A gente vai pegar a massa do soluto, que é 45, dividir pela massa molar, que é 342. Então, o N1 vai ser, deixa eu ver aqui, 0,13. 0,13 mol. Agora a gente vai pegar e calcular o número de mols do nosso solvente. Então, nosso solvente, N2. Então, qual que é a massa do nosso solvente? 955. 955. Dividido pela massa molar da água, que é 18. N2 vai ser, deixa eu ver aqui, 53. Ele pediu para a gente calcular a massa molar do soluto. Então, massa molar não, desculpa, fração molar. Então, fração molar
do soluto. Então, como é que vai ser a fração molar do soluto? A fração molar do soluto é x1, né? A gente vai pegar, então, o número de mols do soluto, que a gente achou ali, 0,13, sobre número de mols do soluto, mais número de mols do nosso solvente. Então, x1 é igual a 0,13 dividido por 53,13. Então, x1 vai ser igual a, vamos ver aqui, 0,0024. A resposta lá não está assim, ela está lá em notação científica, então esse número é menor que 1, né? A gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 3 casas, então vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, aí a gente vai chegar aqui na nossa resposta, que é a letra D. Então, vamos voltar aqui. O exercício deu a letra D. Ok? Então, aí a gente termina, então, os exercícios de hoje, os 2 exercícios, tá? Aí no próximo vídeo a gente vai lá e vai corrigir os exercícios que estão faltando, ok? Agradeço, então, a atenção sua, ao prestigiar esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo, tá ok?